Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus, servindo agora, antenado com o futuro. Esse é o tema, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 35. Tá? Pode alguém, Alfredo, por favor, pode virar, por gentileza, para alguns irmãos possam acompanhar o texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus. Obrigado. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, para que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a sua porção, dar sua porção de alimentos no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. Então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber, a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Amém? Mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado. Estamos em Tua casa, estamos em Tua presença. Te louvamos, bendizemos por cada vida que veio à Tua casa nessa manhã. Agora, Pai, mais uma vez, convidamos o Teu Espírito Santo a ministrar a nossa alma e ao nosso espírito, Senhor. Se o Teu Espírito Santo falar-nos, temos a convicção de que vamos sair daqui diferentes. Portanto, Senhor, rogo-te humildemente que o Teu Espírito possa nos tocar nessa manhã, para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Servindo agora, antenado com o futuro. Gostaria, os irmãos observaram no texto bíblico, que há uma relação entre empregado e patrão. E eu gostaria de perguntar: quem é o seu patrão? Como é o seu patrão? Como você se relaciona com o seu chefe ou o seu líder? Você é convidado a comer na mesa com o seu chefe, com o seu patrão, com o seu líder? Ouvi bem pouco tempo atrás de uma igreja, a Igreja Batista na França, claro, de uma família cuja a empregada doméstica, a secretária doméstica, não podia comer na mesa deles. Ela tinha uma mesa à parte. E a comida também não era a mesma comida do patrão, era comida separada, diferenciada. Mas é claro, isso só acontece lá na França. Eu imagino que você que está empregado, você que é conhecedor da crise econômica, a crise que o nosso país atravessa,
onde observamos e encontramos muito pouca oportunidade de trabalho. Eu acredito que você que está empregado chegue na hora certinha. Como você se esforça, se empenha para também chegar na hora certinha na escola bíblica dominical, ou na hora do culto, quando o culto inicia. Eu acredito que você que está empregado seja um empregado proativo, ou seja, você não espera o patrão pedir, você toma a iniciativa, você faz alguma coisa, não fica parado, você pensa na empresa, alguma coisa que venha favorecer essa empresa, porque a empresa crescendo, você também cresce, o seu emprego é mantido. Você sabia que, ou você sabe que, se você der um vacilo na sua empresa, se você der um vacilo, já existem mais de 100 vagas, mais de 100 currículos lá no RH, esperando para entrar no seu lugar, com um salário menor. É assim que acontece atualmente. É assim que tem acontecido. Eu acredito que você saiba muito bem que o futuro é hoje. O futuro já chegou ontem. E em termos de tecnologia, a profecia do profeta Daniel já se cumpre nos dias atuais. Daniel capítulo 12, versículo 4, diz assim, vou ler para você. Mas você, Daniel, guarde o segredo sobre essa profecia, deixe-a selada, lacrada, fechada, para que ela só seja entendida perto do fim dos tempos, quando a ciência e o conhecimento se espalharão por todo o mundo. Daniel afirma em sua profecia que as pessoas correrão de um lado para o outro em busca desse conhecimento. Observamos nitidamente os avanços tecnológicos que até certo ponto nos assustam. A pós-modernidade, os acontecimentos históricos, sociais apontam, eles evidenciam essa profecia de Daniel, está se cumprindo claramente, nitidamente. Com a chegada do Senhor Jesus Cristo ao mundo, nós sabemos, a história foi dividida, o mundo foi dividido em AC e DC, antes de Cristo, depois de Cristo, por causa dessa figura incomparável, dessa pessoa extremamente singular, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o nosso mundo hoje é conhecido como ACDC, antes de Cristo e depois de Cristo, como também na atualidade o nosso mundo está sendo conhecido como AI e DI, antes da internet e depois da internet. Mais precisamente, na atualidade, nosso mundo também está sendo conhecido como AP e DP, antes da pandemia e depois da pandemia. Vivemos, sem dúvida alguma, um mundo novo, uma situação completamente nova, que nos desafia tremendamente a cada manhã. Agora observe comigo, queridos, o versículo 35. Versículo 35 que nós lemos, diz assim, estejam prontos para servir e conserve acesas as suas candeias. Talvez na sua versão você encontre assim, cingido esteja o vosso corpo. Daqui a pouquinho vamos ver o que significa cingindo, ou cingido esteja o vosso corpo. Bom, segundo o grande pastor, saudoso pastor Russell Shedd, homem de Deus, ele afirma que este versículo 35 aqui é um resumo da parábola das 10 virgens, registrado pelo evangelista Mateus no capítulo 25. Agora, hoje, o texto bíblico que nós lemos também está narrando, Jesus está narrando uma parábola. Qual o nome dessa parábola?
é a parábola do servo vigilante. O servo que está ligado, está antenado, está preparado, está concentrado, está compenetrado, está super antenado, está plugado. Essa é a ideia. Cingido esteja significa esteja pronto adequadamente, devidamente uniformizado. Qual é a ideia aqui? No passado, no tempo de Jesus, no Oriente, o costume na época era usar vestes longas, o que naturalmente dificultava a mobilidade. Mais ágil, a pessoa ficava em dificuldade por causa do vestimento que era longo, da vestimenta que era longo. Então, como solucionar esse problema? Eles colocavam um cinto no pescoço, no lombo, e puxava a veste até a altura da cintura para facilitar a acessibilidade ou a mobilidade da pessoa. Daí o termo cingido. Cingido significa também vestido, com a roupa adequada, com a roupa que vai lhe dar mais facilidade de acesso. O texto diz: estejam prontos para servir. O que significa isto para nós, para os dias de hoje, para nós que somos crentes, discípulos do Senhor Jesus Cristo? Nós devemos estar servindo sempre, servindo de dia, servindo de noite, sem embaraços, sem obstáculos, sem barreiras, sem impedimentos. E eu gostaria de perguntar ao querido irmão, à querida irmã, nessa manhã, o que tem impedido você de servir mais adequadamente, de servir ao Senhor Jesus Cristo, com mais ardor, com mais energia, com mais alegria no coração? O que tem impedido você de se consagrar mais e servir mais aquele que deu a vida por nós lá na cruz do Calvário? Pense um pouquinho, pare um pouquinho para pensar. Você dá mais tempo ao seu trabalho ou dá tempo também suficiente para o Senhor Jesus Cristo? A quem você tem se dedicado mais? O que impede você de se dedicar mais a esse Jesus que deu a vida por nós? Nós louvamos, nós cantamos, nós adoramos o Senhor Jesus, mas inequivocamente é muito mais fácil adorar, cantar e falar que amamos o Senhor Jesus do que, na verdade, na prática, nós servirmos esse Jesus. Cantamos o cântico do cantor cristão que diz: no serviço do meu rei eu sou feliz, estou pronto, estou preparado. Muito bem. Os casamentos judaicos eram realizados à noite. E nós sabidamente sabemos que naquele tempo não havia energia elétrica. Então, a candeia, o texto fala sobre a candeia: estejam prontos e com a sua candeia acesa. O que era a candeia? A gente traduzindo para os dias atuais seria a lamparina. Naquele tempo usavam óleo, né? Então ela tinha que estar com óleo suficiente e acesa para quando o patrão chegasse, tudo estivesse pronto, devidamente pronto e aceso, porque normalmente ele chegava à noite. A hora que o noivo chega com a noiva, após a cerimônia do casamento, sem dúvida alguma, o patrão ou o noivo ia ficar muito aborrecido, muito zangado, muito bravo, se não estivesse tudo devidamente, efetivamente preparado. Então, os servos deviam estar de sentinela, de prontidão, prudentemente preparados, precavidamente atentos, antenados, super antenados, ligadinhos ali.
Se o patrão chegasse e encontrasse o servo dormindo na rede, negligentemente, desatento, despreparado, ele seria punido severamente. Há um texto que eu quero compartilhar com os irmãos, de Pedro. Obviamente, Pedro, depois que ele foi revestido pelo Espírito Santo, depois da morte e ascensão do Senhor Jesus Cristo, porque o Pedro antes, nós sabemos o que Pedro aprontava e o que Pedro fazia e como ele negou o Senhor Jesus. Mas, depois que ele viveu essa experiência no Pentecostes, cheio do Espírito Santo de Deus, olha só o que ele diz. Vamos lá. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. 2. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Mas pelo precioso sangue de Cristo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Aplauda mais forte. Nasce a flor murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Pedro teve essa coragem, essa ousadia, logo depois do Pentecostes. Nós também, queridos, é isso que Jesus espera de nós, de mim e de você, que nós também passemos por esta experiência. Então, o batismo em águas não é suficiente. Você toma um banho aqui, é claro que ele tem o seu significado, mas o batismo que eu e você precisamos é o batismo no Espírito Santo e com fogo. Fogo que nos purifica, que nos santifica, fogo que nos faz diferentes diante de uma sociedade extremamente carente desse Deus. Nós precisamos muito disso. Esta parábola, narrada pelo Senhor Jesus, evidentemente fala de escatologia. Ela fala da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus afirma nessa parábola que para entrar no céu devemos estar devidamente em dia, preparados, devemos andar na luz. E aí você pergunta assim, pastor, há uma recompensa? Sim, uma recompensa extremamente honrosa. E é um privilégio tremendo
para aquele que estiver preparado, para aquele que estiver agradando o coração do Senhor. Observe comigo, irmãos, o versículo 37 agora. Versículo 37 diz assim: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. O texto que mais tocou meu coração foi esse texto aqui. Olha que coisa extraordinária, olha que privilégio, magnífico. O Senhor Jesus fica tão contente, tão grato, que os papéis se invertem. Já parou para pensar nisso? Nos casamentos judaicos, a noiva era tratada como uma rainha e o noivo era tratado como um rei. E fica difícil para a gente entender ou aceitar que um rei estaria servindo os seus convidados. Mas é exatamente isso que vai acontecer. Nas bodas do Cordeiro, Jesus irá nos servir. Jesus vai ministrar e recompensar a nossa fidelidade, a nossa lealdade a Ele enquanto aqui estivermos vivendo. Isto é um privilégio muito grande. Você crê nisso? Amém? Você acha que vai ser assim? Vai ser assim sim, vai ser assim, exatamente assim, porque a palavra diz assim. Queridos, nós estamos falando de um contexto aqui, um contexto de escravidão. No tempo de Jesus haviam escravos, assim como o nosso país também experimentou a escravatura, lamentavelmente, claro. A Lei Áurea foi promulgada em 13 de maio de 1888. Se eu não estiver errado, 134 anos atrás, o nosso país aqui tinha escravatura. E observem o que acontecia, essa é apenas uma imagem. A pessoa ficava em um tronco e o seu patrão, ou subordinado ao patrão, chicoteava o escravo indisciplinado ou em falta. Esse era o contexto que o nosso país atravessou. Infelizmente, socialmente falando, há ainda muita escravidão. Há muita escravidão. Não há mais a escravidão nesse sentido, mas há inúmeras pessoas escravas em nosso país e no mundo. Escravas do vício. Quando Jesus diz assim: conheça a verdade e a verdade o libertará. E essa palavra minha não é palavra de julgamento, de acusação, não. É para dizer para você que nos assiste pela internet, que Jesus pode solucionar o seu problema. Jesus pode libertar você completamente. Ele tem esse poder. Conheça a verdade. Quem é a verdade? Ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa verdade tem o poder de trazer libertação. Talvez você não tenha problema com o vício do cigarro, da bebida, da droga, mas é provável, pode ser que você tenha uma compulsão. E essa compulsão para comida, para sexo, para compras, essa compulsão escraviza você emocionalmente e financeiramente. Ela traz escravidão. E só Jesus. O remédio ajuda, o psicólogo ajuda. Presta atenção no que eu estou falando. Só Jesus tem o poder, através de seu Espírito, de curar completamente, radicalmente, de libertá-lo
dessa escravidão. Há milhares de pessoas escravas dentro das igrejas, porque falta intimidade, conhecimento, falta sim dessa presença, a presença do Espírito que liberta, que cura, que transforma, que traz um novo nascimento, que dá a verdadeira vida, vida plena, com propósito e significado. Só Jesus pode dar. Amém? É só por Jesus. Há um exemplo desse Jesus maravilhoso que vai nos servir. Você diz assim: pastor, mas para que isso? Para que Jesus me servir? Para mim não precisa. Eu estou extremamente satisfeito em ser servo. Porque ser servo, para mim, é um privilégio. Servo de Jesus é um privilégio. No grego, há 3 palavras que identificam a palavra servo. Doulos, que é escravo, que significa escravo. A palavra diáconos, que é o diácono que serve a mesa, a igreja de Cristo. E a outra palavra grega é a palavra está me fugindo aqui a memória, é a palavra, não, lá, alguém falou? Fala mais alto. Opereta. Não, essa palavra não. Fala mais alto, pastor Val. Rui, essa é por isso que eu não estava ouvindo direito. É Rui Pereta, obrigado. Essa palavra é a palavra mais profunda no grego. Essa palavra era a palavra de um servo, de um escravo, que estava destinado à morte, mas antes de morrer ele tinha que prestar um serviço. Eram os remadores de galés, eles eram os ruiperetas. Eles remavam até morrer. Quando morriam, ele era lançado no mar. E essa palavra que o apóstolo Paulo usa quando ele escreve aos crentes de Coríntios. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava em dissensão, em disputa, em briga, em confusão, em desarmonia, com falta de unidade. E aí o apóstolo Paulo usa essa palavra, ruipereta, porque eles estavam divididos entre Paulo, entre Pedro, entre Apolo. Uns defendiam Pedro, gostavam de Pedro, gostavam mais de Apolo, que era um excelente, exímio orador. E a influência grega estava presente ali, eles admiravam demais os grandes oradores. E a igreja estava assim, em pé de guerra. E Paulo diz assim: mas quem é Paulo? Mas quem é Pedro? Quem é Apolo? Não somos servos? Essa palavra servos é ruipereta. Obrigado, pastor Val, por me lembrar. É a palavra ruipereta, é aquele servo que está destinado a morrer, mas que tem que prestar um serviço. Paulo estava destinado a morrer. Paulo estava com o pé na morte, ele ia ser degolado, ele estava só aguardando a sentença. Mas, no entanto, esse grande homem de Deus, ali da prisão, esperando a morte,
ele começa a escrever na força e na unção e no poder do Espírito Santo. Começa a escrever as cartas para as igrejas que ele havia plantado, organizado. E essas cartas chegavam como um bálsamo, suavizador, estimulador àqueles irmãos. Esse homem morreu, Paulo morreu, afirma a história, degolado, uma espada decepou-lhe o pescoço, por amor a Jesus. Foi esse homem quem disse assim: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Depois da experiência de Paulo, ali em Damasco, no caminho de Damasco, ele nunca mais foi a mesma pessoa, nunca mais. E a pergunta que eu sempre tenho feito aqui, eu e você, continuamos sendo as mesmas pessoas? Ou ainda nos falta essa experiência? Apóstolo Paulo não imaginava, não passava em sua mente que essas cartas escritas, 13, iria fazer parte do cânon da palavra de Deus, que até hoje continua salvando vidas, transformando vidas, libertando vidas, edificando vidas, falando o nosso coração. Por quê? Porque esse homem disse: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que eu e você estamos prontos a dizer isso, irmãos? Não mais eu, pastor, nada de vaidade, nada de luxo. O tempo está se esgotando, Jesus está voltando. Eu preciso de fazer alguma coisa para recuperar o tempo perdido. Paulo experimentou a presença do Senhor constantemente com ele, porque ele buscava essa presença. Infelizmente, na correria do tempo, hoje, na pós-modernidade, tudo é veloz demais, tudo é rápido demais. E as pessoas não têm mais tempo para ir para o quarto, como Jesus nos ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Deus que te vê em oculto te recompensará. É uma correria de um lado para o outro, como Daniel havia previsto. É frenético. Ninguém tem mais tempo. E essa é a razão, irmãos, essa é a razão. Porque a igreja do Senhor Jesus não floresce. Porque a igreja fica estagnada. Porque os seus pastores, eu me incluo, não têm tempo para ir para o quarto. Eu e você precisamos, uma vez que o sacerdócio é agora universal, eu e você precisamos, sim, de ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Mas, para fechar aqui, eu vou até parar isso daqui. Vamos apenas citar um exemplo. Vamos imaginar aqui, vou pedir, está ali, a imagem está ali. Um exemplo de servo, Jesus. No capítulo 12 de João, Jesus está falando aos seus discípulos e também para uma multidão, incluindo alguns gregos que estavam ali, que ele iria morrer, ele iria partir desta vida. E no capítulo 13, Jesus não se dirige mais à multidão, agora ele se dirige aos discípulos com exclusividade, preparando os seus discípulos para o seu retorno ao Pai. E aí eles estavam indo para Jerusalém, aproximava-se a festa da Páscoa. A Páscoa estava se aproximando. E eles chegaram em Jerusalém.
Estavam vindo de Betânia, cerca de 3 quilômetros. Não havia estrada naquele tempo, as estradas empoeiradas, muita poeira, os pés estavam sujos, e era costume judaico, antes das refeições, você lavar os pés, as mãos. E eles chegam então ali em Jerusalém, no cenáculo. O cenáculo era uma sala ampla, mobiliada. E estava à frente dos 12, juntamente com Jesus, uma bacia, um jarro com água e uma toalha. A bacia, o jarro com água e a toalha os acusavam os discípulos. Eles olhavam para o jarro, para a água, para a bacia, mas ninguém tomava providência, ninguém tomava a iniciativa. Tudo estava ali, mas aonde estava o escravo? Para lavar os pés, Naamã. Aonde estava o escravo? Como ninguém tomou a iniciativa, o Senhor Jesus deixou o seu lugar, pegou o jarro, colocou na bacia, cingiu-se de uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Um detalhe, este serviço de lavar os pés era destinado exclusivamente aos escravos mais vis. Nem os escravos judeus eram obrigados a fazer, somente os escravos estrangeiros. Tamanha era a humilhação. Jesus então toma a iniciativa. Começa então a lavar os pés dos seus discípulos. Lava o pé de Bartolomeu, lava o pé de Tiago, lava o pé de Judas Iscariotes. No capítulo 12, ele já fala que o diabo entrou na mente dele, na vida dele, para atrair Jesus. Jesus já sabia, claro, onisciente que era. Ele lava os pés daquele que o trairia. E até que chega aos pés de Pedro. Pedro, então, o discípulo que mais evidencia a nossa humanidade. Pedro, então, toma a decisão tempestiva. Senhor, o senhor pode lavar o pé de todos eles, tudo bem, mas o meu pé o senhor não vai lavar, não. Pedro era sanguíneo no seu temperamento, ele falava, depois ele pensava. E aí Jesus ouviu Pedro e disse para ele o seguinte: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Pedro o seguinte: Pedro, se você não permitir, você está fora. Se você não se tornar servo, você não pode servir os outros. Quem quer se tornar líder, precisa de aprender com Jesus a servir o seu próximo. Aí Pedro diz assim: Senhor, então lava meu corpo todo. Jesus disse: não é preciso. Me dá um banho, joga a água toda. Porque Jesus fez o Pedro raciocinar, refletir. Então, queridos, nós precisamos dessa humildade, a humildade de Jesus. A humildade de Jesus fala muito sobre o nosso orgulho. Há pessoas muito orgulhosas. O orgulho não tem a ver com posição social, o orgulho tem a ver com investimento bancário, investimento financeiro. Há pessoas simples que são orgulhosas demais.
E o Espírito do Senhor fala para a gente nessa manhã, nós precisamos de deixar o pedestal e começar a pegar o avental, a toalha, a bacia e lavar os pés dos nossos irmãos. Precisamos de agir como Jesus agiu. Humildade, irmãos, humildade. Humildade de coração. Não é a religião. Não é a religião. A religião não pode salvar o homem. Não é a religião batista. Absolutamente, não é. Ela é incapaz. Ela é cheia de falhas, porque foi criada pelo homem. É Jesus. É só por Jesus. É só por Jesus que nós somos salvos. Na Igreja de Cristo, irmãos, há muitos consumidores, estão querendo ser servidos, mas não querem servir. E essa é uma luta não somente de nossa igreja, não é exclusividade de nossa igreja, é exclusividade de quase todas as igrejas. As pessoas, na atualidade, elas não querem assumir compromisso. A nossa geração, tanto de evangélicos quanto do pessoal lá fora, não querem mais assumir compromisso. Mas a pergunta que nós precisamos de fazer é: você ama Jesus? Qual é o grau do seu amor? Como é que você prova esse amor? Cantar, você canta, eu canto. Mas e na prática? E na prática? Como é que a gente prova esse amor? Como é que você pode provar que ama esse Jesus? Você pode provar que ama Jesus servindo o seu próximo. Como é que você pode servir? Você pode servir em inúmeros ministérios da igreja, em inúmeras áreas da igreja. Nós temos aqui um exemplo, nós temos um casal aqui, temos o casal de Cláudio e Kátia. Fiquem em pé, por favor, Cláudio e Kátia, por gentileza. Só um pouquinho. Obrigado. Pode sentar. Eu pediria para levantar um outro casal, mas eles estão viajando. O Armando e a Débora. Esses dois casais, irmãos, por gentileza, por favor. Eu sei que tem muitos outros casais aqui que têm esse prazer em servir. Eu sou do tempo daquele comercial da Mesbla. Quem comprou na Mesbla aqui, levanta a mão, por favor. Eu estou levantando a minha. Tem bastante gente. Você não comprou não, Neumar? Comprou, né? Não levantou a mão, peguei. Mesbla tinha um slogan que dizia assim: prazer em servir. E ela serviu mesmo. Eu quase que fiquei endividado com a Mesbla, né? Bom, esse casal tem prazer em servir. Eles, quando acontece aqui os congressos, esse casal aqui, que tem uma franquia aqui, que é chamado de Subway, ele traz o lanche todo com sobra. O pastor Edson gosta. Cadê pastor Edson? Está lá escondidinho, lá atrás, está lá bem atrás mesmo, por isso que eu não estava visualizando. Agora deu para ver, pastor. Pastor Edson gosta, mas o pastor Marcos também gosta. Por quê? Porque sobra, você leva para casa, para lanchar em casa, sossegadamente. É bênção de Deus, estão servindo ao Senhor. Há inúmeras formas e meios de servir ao Senhor. Há inúmeras formas, há inúmeros ministérios de você servir ao Senhor. Eu não tenho tempo, mas estava com um plano. Nós temos aqui o diácono, o presidente do corpo diaconal, irmão Daniel, que serve extraordinariamente bem a casa do Senhor, juntamente com os demais diáconos da sua igreja, da nossa igreja. Bênçãos de Deus. Mas a pergunta é, queridos,
Não seja religioso, não seja religioso. O religioso, ele só consome. Jesus não quer religioso, Jesus quer adorador. Que o adore em espírito e em verdade. Jesus combateu veementemente, ele bateu muito forte nos religiosos do seu tempo, os chamando de hipócritas, falsos. Eles ensinavam, os falsos mestres, eles ensinavam, mas não viviam o que ensinavam. Jesus mostrou claramente a mulher samaritana, João capítulo 4, que ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, hoje o Espírito Santo está falando ao seu coração nessa manhã. Eu creio, porque é a palavra de Deus. Quem é muito dado, muito será cobrado, diz a palavra, o texto que nós lemos. Deus lhe deu pelo menos um dom. O que você está fazendo com ele? Onde você está empregando esse dom? Você gasta mais tempo, para terminar, você gasta mais tempo no seu trabalho do que servindo ao Senhor? Você gasta mais tempo olhando na bolsa de valores o seu investimento do que lendo a palavra de Deus, orando e buscando primeiramente, exclusividade, a sua presença? Você fica mais tempo na internet, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, mais tempo. Hoje, quando você fala para os adolescentes e jovens sobre Facebook, é velho. Te chama de tio. Facebook é coisa de tio. Agora é Instagram. Quanto tempo você fica lá à noite? 2 horas da manhã. E aí para acordar, para vir para o culto, não consegue de manhã. A juventude vem mais à noite. Muitas pessoas também vêm mais à noite. Estão se tornando escravas desse aparelho. Se tornando escravos. Já há psicólogos especializados para essa área. As pessoas estão se tornando escravas. Elas não conseguem se desconectar, se desplugar. Elas não conseguem mais andar sem o celular na mão. O mundo mudou. As pessoas mudaram, mas Jesus jamais mudará. Jesus jamais mudará. Irmãos queridos, faço um apelo a você nessa manhã, carinhoso, amoroso. Vamos ficar em pé. O apelo que eu faço a você nessa manhã é que você possa servir esse Jesus, amar esse Jesus, servir esse Jesus em espírito e em verdade. Do contrário, você vai ser religioso. Do contrário, você vai deixar aqui o santuário, vai voltar para casa e a vida vai continuar a mesma coisa, mesma rotina. Mas Jesus não quer isto. Ele convida você nessa manhã a servi-lo em espírito e em verdade. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Louvemos ao Senhor.